fotografia que você viu no começo deste vídeo é o local onde eu inicialmente gravaria este vídeo que eu estou gravando com vocês hoje aqui, tá? Ela foi feita, eu ia gravar ali em frente ao SBT, que tem ali na entrada um cenário, né, alusivo à Praça é Nossa. A praça, como você sabe, é um programa de televisão com se não mais, meio século de existência, mais, acredito que sim, mais de meio século de existência. Começou lá com Manuel de Nóbrega, onde desfilavam os atores e atrizes do humorismo brasileiro, excepcionais, né? Aquele humorismo, sabe, inocente, gentil, de alta qualidade. E mais recentemente, né, o trabalho feito pelo seu filho, o Carlos Alberto de Nóbrega, um trabalho também excepcional. E ali é um local onde as pessoas têm contam suas histórias bem-humoradas, histórias sacadas, algumas sátiras e algumas críticas à situação, às mais diversas situações das quais nós estamos vivendo. Inclusive algumas celebridades dos mais diferentes setores também passam por ali para dar o seu recado de algum modo. Eu fui fazer exatamente a mesma coisa, não como celebridade, mas como um ativista, uma pessoa que tem uma preocupação, que tem um olhar crítico para as situações que nós estamos vivendo agora. E, bem, eu só não pude dar continuidade por duas coisas. O primeiro, o problema que teve o pessoal dando manutenção, não sabia, estava dando manutenção no portão de entrada ali, e estava ligando furadeira, estava mexendo para lá e para cá, e a hora que eles terminaram de fazer o trabalho, eu estava ali sentado, vem o pessoal do jornalismo ali, me fazer algumas perguntas, o que eu estava fazendo ali, que não foram mal educados comigo, eu já deixo claro isso, foram extremamente gentis, mas afinal de contas, o que você está fazendo aqui? E aí em algum momento eu dei uma explicação rápida do roteiro que eu tinha feito, mas eu vou fazer aqui no estúdio, porque aqui tem um pouco mais de como é que... eu tenho mais liberdade, as coisas aqui funcionam de um jeito mais free. Então é isso aqui, a coisa mais importante do mundo na nossa vida é a liberdade. Então eu ia falar de duas coisas, do jornalismo, o jornalismo tacanho que nós temos hoje, e de guerra assimétrica. Eu ia fazer isso no sábado, mas o negócio ficou tão fervendo na minha cabeça ontem, que eu falei, não, eu preciso fazer uma coisa mais impactante, que tenha um pouco mais de conteúdo, para que as pessoas pudessem de alguma maneira contribuir, para que eu pudesse de alguma maneira contribuir para que a gente possa ir para o outro nível. A minha proposta inicial, depois eu vou falar dela no final, a minha proposta inicial para este vídeo agora é para você, que é editor, jornalista e comentarista da TV, do rádio e do jornal. Se é que eu posso ter esta pretensão de falar para todos vocês, né? Será que você conseguia combinar comigo e com o restante da população brasileira? Não precisamos ir muito longe com a população aqui de Florianópolis. Será que vocês podiam combinar com a gente aqui o seguinte: durante os próximos 10 dias, durante os próximos 5 dias, 5 não mesmo, durante os próximos 5, 10 dias, vocês vão combinar de não fazer nenhum tipo de comentário a respeito de quem está morrendo. Nenhum tipo de comentário sobre as estatísticas de morte. Nenhum tipo de comentário daquele mapa vermelho que mais parece o mapa de Cuba ou da União Soviética, tudo pintado de vermelho. Não. Vamos fazer durante este período, não estou dizendo para você ser negligente com a notícia, de forma nenhuma. Estou dizendo mudar o foco. Vamos falar da mesma coisa, só que com outro enfoque. Falar a respeito de opções de convivência, opções de sobrevivência diante da guerra assimétrica do qual nós estamos submetidos. Tá? O que eu quero dizer com isso? Deixa eu te ilustrar, deixa eu falar isso para você com um pouco mais de clareza. Eu estou contando que você tem um manejo assim bastante fluido com a sua inteligência,
Você sabe como é que a inteligência funciona e você a usa da melhor forma possível. Eu quero dizer no sentido de você ler um texto e saber o que você leu, escrever um artigo e saber o que você está escrevendo, ter a coragem de ousar em cima de um determinado assunto, tá? Porque tem comentaristas que são comentarista político, de economia, comentarista jurídico, comentarista tecnológico e comentaristas da saúde. E esses comentaristas da saúde hoje estão deixando muito a desejar. E aí eu tenho dúvida também sobre os comentaristas de economia, sobre os comentaristas de tecnologia e tudo mais. Vai todo mundo para a mesma vala, que todo mundo passou pela mesma formação nesses últimos tempos. Tá? Jornalista de raiz mesmo, bicho, dá para contar nos dedos hoje. Dá para contar nos dedos. Nós não temos hoje um comentarista que seja realmente um cara, quando eu digo que não tem, é muito pouco. Né? Comentarista que se aprofunda no negócio. Um jornalista que vai fazer uma reportagem sobre um determinado assunto, fazer uma matéria aprofundando naquele assunto. E em saúde, definitivamente não. Eu não encontrei ainda. Se alguém tiver alguma coisa para me mostrar, puxa vida, vou ter o maior prazer em assistir, ler, ouvir e divulgar. Então essa é a minha proposta. Durante uma semana você vai falar a respeito de processo de prevenção. Durante todo esse tempo. Tá? Por que eu estou contando isso para você? Porque, repito, nós estamos em uma guerra assimétrica e toda guerra assimétrica, o agente agressor tem uma capacidade bélica maior que o oprimido, né? que o país que está sendo atacado. Então, o mundo todo está sendo atacado por uma única facção. Tá? O Partido Comunista Chinês é o responsável por isso. Todos nós já estamos cientes, careca de saber que é isso aí. Tá? O governo chinês se ocupou de fazer esse tipo de trabalho e está fazendo com excelência, sem disparar um tiro. Já dizimou milhões de pessoas pelo mundo, sem disparar um tiro. E o que é que ele fez? Agora vamos falar da guerra assimétrica. Ele pegou o seguinte, ele tem a intenção, pode ser uma intenção de domínio, uma intenção cultural, de supremacia étnica, supremacia racial, supremacia religiosa. Nós estamos alguns movimentos no mundo, as guerras são pela supremacia religiosa, de uma religião que tem uma supremacia com outra religião e tudo mais. Então isso tudo, esse movimento, ele já existe e ele é assimétrico, né? Sobretudo com o apoio de alguns países que, além de tudo, contribuem com o material bélico. Né? A outra coisa é o domínio territorial. E o domínio territorial, ele pode você entrar com tanques, canhões, infantaria, cavalaria e terra arrasada, ou você cria uma condição de domínio daquele território e se apropria dos recursos. É exatamente isso que o Partido Comunista Chinês, o governo chinês está fazendo com o mundo. Ele está se apropriando disso. Mas eu não estou convidando você, jornalista, a ir para este nível intelectual tão elevado assim. Eu estou te convidando a... Desculpe se eu estou sendo irônico, se eu estou sendo grosseiro, me desculpa. Me desculpa. Mas eu não vi até agora nenhum jornalista, absolutamente nenhum jornalista, fazer qualquer tipo de menção a essa possibilidade. Sendo que a documentação é vasta, sobretudo documento de fonte primária, tá? Que é obrigação de todo jornalista correr atrás de documento de fonte primária. É básico isso. Quem faz... Eu sou pesquisador, a primeira coisa que eu tenho que ir atrás da fonte primária. Se eu não tiver uma fonte primária de pesquisa, as coisas começam a ficar comprometidas. Isso em todas as áreas. A minha área de ciência, tecnologia e saúde, eu preciso saber dessas coisas com muito mais profundidade. E se eu tenho acesso, você também tem. Não se faz de tonto. Não se faz de tonta. Aqui não. Vamos lá. Então esta guerra assimétrica, ela tem esta função de agora fazer a tomada de território. Não vai ter terra devastada, não vai ter nada, mas o povo, a mão de obra ali disponível, ela precisa estar subjugada. E um povo subjugado, ele precisa de um tirano para
para que conduza isso. O que está acontecendo? Nós temos então lá direto do outro lado do mundo, emanando para diversas regiões do globo. Lê-se São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo, nós temos lá no governo o João Tranca-Rua, né, que é até uma afronta ao senhor Tranca-Rua, mas é uma brincadeira, mas que é a verdade, né? O rapaz lá é uma pessoa, é um psicopata. Já demonstrei isso para você em outro momento. O cara realmente é um psicopata. Ele está lá a serviço dele. Então eu preciso de um tirano para criar uma condição, para sustentar a condição subjugada desse povo. Como é que esse povo está sendo subjugado? Pelo medo. Pelo medo. Então, quando começou a pandemia, quando começou toda essa fraudemia, as pessoas não tinham sequer capacidade de sobrevivência, não tinham capacidade de sobreviver ao ataque desse vírus, porque nós não tínhamos, agora vem a parte técnica, nós não tínhamos anticorpos necessários, nós não tínhamos suficientes para impactar uma coisa nova como esse vírus. Se nós tivéssemos recebido aqui uma cepa de vírus de gripe, essa clássica, H1N1, por exemplo, né, e as suas variantes, tranquilamente nós não teríamos grandes problemas não. Por quê? Porque nós já carregamos uma memória imunológica, nós já temos anticorpos que criaram uma memória, e essa memória ela é uma memória bioquímica, isso. A hora que você toma contato com o vírus, o sistema ativa a ponto de produzir, ativar o sistema imunológico para abrandar, para acabar com o vírus e abrandar os sintomas. Tá? Então, se você não tem isso desenvolvido, o que acontece? Você pode desenvolver a doença, ela pode evoluir para uma situação muito grave, você pode até morrer. Pode até morrer. Eu quero saber se você tem coragem de dizer isso para o telespectador. Eu quero saber se você tem coragem de falar isso para o telespectador. Eu quero saber se você tem coragem de escrever isso que eu estou falando aqui. Você como jornalista, você como comentarista, você como colunista. Se você tem realmente as gônadas de titânio. Muito bem. Então, essa é a minha proposta. Que você tenha durante os próximos, ajustar 10 dias, 5 dias, 10 dias, falar sobre prevenção. Porque o inimigo, a hora que ele chega, ele vai olhar para o indivíduo, o vírus quando chega, ele olha para o indivíduo e fala: escuta, como é que você está aí? Ah, eu tô fazendo a prevenção, estou tomando ivermectina, vitamina D, zinco, tomando sol, caminhando, vitamina C, iodo, faço autohemoterapia, água solarizada. Essa é a minha rotina diária. A hemoterapia semanal. Faço todo esse procedimento. Existe a possibilidade de eu ser infectado? Sim. Existe a possibilidade de eu desenvolver a doença? Sim. Existe a possibilidade de eu ter um agravamento com essa doença? Não. O sistema imunológico vai responder de forma positiva. Pode acontecer alguma coisa fatal? Claro que sim. Claro que sim. Mas as possibilidades são muito menores. Eu não estou morrendo enquanto estou vivo. Eu estou me mantendo vivo enquanto estou vivo. Porque se eu não mantiver o meu vigor, e a minha lucidez, a minha inteligência, a minha vivacidade, se eu for submetido a um vírus como esse, pode ser fatal. Eu estou dentro do grupo de risco, sou um cardiopata, graças a Deus estou com toda a minha condição sistêmica, funcional, tudo funcionando direitinho, mas eu já tenho uma cirurgia, já tenho algumas comorbidades, e por conta disso eu preciso, claro, tomar todos os cuidados. E quando eu falo tomar todos os cuidados, não é ficar dentro de casa. Eu saio. Se eu tenho que ir para a rua, eu vou. Eu não tenho restrição a isso. Absolutamente nenhuma. Tá? E não uso máscara. Já disse que não vou usar e não uso. Andei pela rua hoje sem máscara, sem o menor problema. E existe uma grande maioria de pessoas que, como eu, também não usam máscara. Você olha para essas pessoas, são pessoas saudáveis, são pessoas felizes. Né? Mas tem aquela uma que usa assim a camisinha envolvendo o saco, com o nariz para fora. É preferível que não use, né?
Você entra no restaurante, você pode tirar a máscara. Mas se você entra numa loja de comércio, seja ela qual for, você tem que estar de máscara. É algo tão absurdo, tão insano, tão fora de qualquer propósito, que é inconcebível. Tá? Então, o que acontece quando você está enfiado dentro de casa e não está fazendo a profilaxia, não está fazendo o tratamento preventivo? Você é um alvo fácil. Se você ficar dentro de casa, numa redoma, é possível que você não contraia a doença. É bem possível. Tá? É uma maneira de você não contrair a doença. Mas é o meio pelo qual você está morrendo aos pouquinhos. Você não tem mais relação com as pessoas, você está desenvolvendo uma depressão e uma ansiedade enorme. Tá? A depressão e a ansiedade despencam o teu sistema imunológico. Ontem mesmo li um artigo de uma amiga psicóloga falando dos seus pacientes, falo a mesma coisa dos meus, o desespero que essas pessoas estão. Eu os estimulo a não ficarem em casa. Eu estimulo meu pai com 92 anos, que é um paciente de alta complexidade, um paciente cardiopata. Eu estimulo meu pai a não ficar em casa. Claro, por alguma razão fica, mas você não está impedido de sair. Você não tem que ficar de quarentena. Deixa de ser burro. Tá? Lá fora tem vida. Lá fora você tem a capacidade de enfrentar o agente agressor de uma forma muito mais efetiva. Está dado o recado? Então essa é a ideia básica do processo. Se você conseguir tirar um pouco o medo porque as pessoas estão completamente amedrontadas. Eu tenho aqui alguns amigos, o Roberto, a Dirce, o Sérgio, a Elaine, o Paulo, o Alberto, são pessoas que são meus amigos, né, que fazem parte da minha... Então todos eles encagaçados, tudo ele enfiado dentro de casa. E eu estou dizendo isso para eles, tá? A ponto de um deles dizer para mim: escuta, você está fazendo me encontrei com ele, você está fazendo a prevenção? Eu não quero falar sobre esse assunto. Falei, cara, o que aconteceu? Você não brinca. Você é um paciente que precisa fazer Qual foi a parte do eu não quero falar sobre isso, você não entendeu? Eu fiquei com uma interrogação, mas eu falei, não. Ele é um... Como é que eu vou te falar? Para não chocar vocês, ele é um esquerdopata. Geralmente essas pessoas têm dificuldade de lidar com a inteligência. Muito embora seja uma pessoa que eu considero uma pessoa de alto nível. Tá? Mas levei uma bolada na cara. Tá? Qual foi a parte que você não... Eu falei, meu Deus do céu, qual é? Não quero falar sobre isso. Falei, então não falamos sobre isso. Tá? Eu desejo do fundo do coração que você fará parte das minhas orações. Agora, se é que isso pode de alguma maneira contribuir com o seu bem-estar. Mas cuida que você pode ser uma presa fácil. Você é um paciente de risco. Você é uma pessoa que já passou do limite da idade mínima. Tá? Você já não é mais uma criança, então presta atenção. Pois muito bem. Então, as pessoas estão realmente com medo. E o medo faz com que as pessoas façam qualquer coisa para se livrar desta situação. Bom, o que é que tem por trás disso? A nova rota da seda. A nova rota da tomada da China. Então nós já estamos vendo, aí o Senado essa semana, eu já entrei em contato com alguns senadores que eu tenho acesso, eu recomendo que você faça o mesmo, tá? Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas o Senado Federal, numa votação simbólica, já encaminhou para a Câmara a possibilidade de estrangeiros residentes e empresas de fora do país de adquirir terras em até 25% do município, com algumas restrições, mas até 25% do município. Então, significa que quem tem dinheiro pode comprar qualquer terra e trazer para dentro das suas terras a sua ideologia, o seu jeito de ser, a sua maneira de trabalhar e tudo mais. Então, nós já temos experiências, por exemplo, no Chile, nós já temos experiências do governo chinês, de algumas empresas chinesas explorando a pesca no Chile. É algo predatório. É algo predatório, presta atenção.
Vai se informar sobre isso. Então, voltando à nossa conversa, vamos ficar com essa possibilidade então. Vamos ver se a gente consegue levar essa mensagem adiante. Talvez você não tenha a disposição que eu tenho aqui de ficar fazendo vídeo, mas fala para as pessoas, escreve uma mensagenzinha. Puxa vida, essa semana, só por hoje vamos falar de coisas boas, só por hoje vamos falar de vida, só por hoje, quem sabe a gente toma uma dose de vitamina D, só por hoje, quem sabe a gente toma a dose semanal da ivermectina, quem sabe, só por hoje, a gente saia para tomar um pouquinho de sol no jardim ou na sacada de casa. Quem sabe, só por hoje, a gente possamos encontrar alguém que a gente gosta, que a gente tem carinho e afeto, e possamos sentar, tomar um café, bater um papo amigável e fraterno. E a imprensa, por favor, será que vocês conseguem? Eu tenho esperança que sim. Pelo menos por alguns jornalistas que eu já conversei. Eu acredito que é possível. Tá? Talvez a minha falta de acesso e a minha dificuldade, claro. Claro, essa é a dificuldade, a falta de acesso é a dificuldade de conversar com os editores. Tá? Eu gostaria muito de me sentar com o editor e gravar uma conversa, só que para que você veja o semblante das pessoas ligadas ao jornalismo quando você fala uma coisa como essa. Eu tive essa experiência semana passada, na segunda-feira, e tive essa experiência hoje pela manhã, de pessoas do jornalismo, quando você vai falar sobre esse assunto, eles fazem cara de paisagem. Eu não sei a razão disso. Não, na verdade eu sei a razão disso, claro que sei a razão disso, lógico, não há dúvida nenhuma. Não existe hoje a imprensa hoje no Brasil, salvo raríssimas exceções, é exemplo. O restante é algo cruel e impiedoso. Tá feito o desafio. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.